Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tânia, eu sou engenheira agrônoma de formação, sou mestre em produção vegetal, ambas as formações pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, e atualmente sou doutoranda do Programa de Produção Agrícola da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Então, eu venho hoje ministrar para vocês a palestra intitulada, O manejo de plantas daninhas na cultura do arroz, através de um convite do segundo Congresso Nacional de Produção Vegetal Online. Bom, o arroz, nós sabemos que é uma das culturas mais importantes do mundo. É base da alimentação de mais da metade da população global, né? Então, garantir a produção eficiente das lavouras de arroz, tanto no Brasil quanto no mundo, é garantir também a segurança alimentar da população. Desde a década de 90, alguns pesquisadores eles já relatavam a interferência das plantas daninhas como sendo uma dos principais gargalos, da produção do arroz. E na atualidade a gente ainda enfrenta muitos desafios, embora hoje possamos dizer que é viável a produção de arroz sem interferências negativas das plantas daninhas, desde que nós consigamos realizar o manejo adequado, especialmente o manejo integrado dessas plantas daninhas, né? Então, as plantas daninhas, elas competem, com a nossa cultura principal, com o arroz, por luz, por água, por nutrientes, e diversos fatores implicam a produtividade da nossa cultura principal, né? No Brasil, nós temos diferentes sistemas de manejo de produção de arroz, o arroz de terra alta, o arroz de terra baixa, novas tecnologias que vêm sendo empregadas. Então, é importante que a gente conheça o ambiente de cultivo, qual é o tipo de solo, o comportamento das plantas daninhas, né? É essencial que saibamos disso para ter um sucesso na nossa lavoura, né? Então, mais do que uma etapa de manejo, o controle dessas plantas daninhas é também uma estratégia que deve ser decisiva para que a gente possa garantir a produtividade e a qualidade da produção de arroz. Então, inicialmente eu trago aqui esse artigo, que foi publicado em 2006 por alguns pesquisadores de Viçosa, o Silva e o Durigan, que é o período de interferência das plantas daninhas na cultura do arroz. Então, foi realizado esse estudo aqui para cultivar IAC 202, porém, nós podemos ainda hoje utilizar esses dados de uma forma bem tranquila. Então, eu trouxe aqui essa figura deles para vocês, que é uma figura bem dinâmica, representativa, onde mostra a produtividade do arroz com relação à atuação, com o manejo aqui, com o controle ou não, conforme os dias após a emergência da cultura. Então, o período anterior à interferência, períodos totais de prevenção à interferência e os períodos críticos de prevenção à interferência. Então, nós observamos aqui que quanto mais demora para iniciar o manejo, para iniciar o controle dessas plantas daninhas, maior, quanto maior esse período de convivência da minha cultura principal com as daninhas, mais prejudicada é a minha produtividade. Então, o ideal é que inicie o manejo dessas plantas daninhas aqui até no máximo 30 dias, aqui o ideal até os 26. Por quê? Porque é interessante que seja nos períodos totais aqui no meio do período total aqui de prevenção à interferência. É interessante que eu inicie o manejo da cultura antes do período crítico, para que eu não tenha interferências negativas na produtividade. E aí eu trago aqui também uma tabelinha com as principais plantas daninhas que ocorrem em lavouras de arroz, Tanto de terra alta quanto nos arrozais de várzea, Mais conhecidos também como de terra baixa. Então a gente observa
que são poucas as plantas daninhas que atingem uma área e que não atingem a outra. Então, aqui, por exemplo, aqui do angiquinho, é uma das únicas, né, que não atingem as terras altas, que atingem apenas os cultivos de várzea. E o capim custódio, aqui no finalzinho da tabela, é também o único que atinge exclusivamente as terras altas. E nessa segunda tabela, observamos o período crítico de competição de plantas daninhas na cultura do arroz, né? Então, podemos observar que, tanto em áreas de população mista de gramíneas e folhas largas, quanto em áreas que são apenas atingidas pela digitária, uma média aí do período crítico é em torno de 30 dias. Então, a literatura ela recomenda que esse manejo seja realizado no máximo até 30 dias. E existem diversos tipos de controle que podem ser utilizados para controlar essas plantas daninhas, né? Tanto o manejo integrado, quando nós podemos utilizar mais de uma técnica de controle, né? Quanto eles isolados. Então, o controle preventivo, ele é um dos primeiros passos, né, para evitar grandes infestações de plantas daninhas e também para reduzir custos futuros, né, complexidades aí, problemas futuros. Então, o objetivo dele é que venha a impedir a introdução, né, a disseminação dessas plantas daninhas. E aí nós podemos utilizar diversas técnicas, como as sementes puras, sementes certificadas, né, sementes que estejam livres de propágulos, de plantas daninhas, cumprir, né, a legislação de sementes, espécies, podemos utilizar, evitar, né, espécies proibidas, evitar o uso de potenciais contaminantes, de possíveis contaminantes, então o uso de esterco, o uso de palhadas ou de compostos que possam estar contaminados, realizar a limpeza adequada das máquinas, dos implementos agrícolas, então tudo isso, né, um aglomerado de técnicas que entra como controle preventivo, né? O controle cultural, né, um método que se baseia na ideia de que as plantas de arroz elas têm que estar com a capacidade de manifestar, né, o seu máximo potencial produtivo e assim elas possam competir de forma que venham a ganhar, né, digamos assim, com as plantas daninhas. Então, o objetivo é tornar o arroz mais competitivo e reduzir o crescimento das plantas daninhas. Então, no controle cultural, podemos utilizar aí também cultivares adaptadas, ver a época ideal, a profundidade correta da semeadura. Outro ponto que é essencial é a semeadura realizada sobre a palhada, então o plantio direto na cultura do arroz, né, no caso do arroz de terras altas, é extremamente eficaz, né? Diminui a incidência de luz no solo e aí impede com que sementes que estavam dispostas no solo elas venham a germinar, né? Reduz a germinação de algumas sementes de plantas daninhas. Realizar também a rotação de culturas, né? É um papel muito estratégico, quebra o ciclo das espécies invasoras e isso ajuda também a controlar pragas, né? Reduz o risco de resistência aos herbicidas, né? Utilizar cultivares que sejam mais altas, mais rigorosas, que tenham um crescimento inicial rápido, para que possam competir eficientemente por luz. E os resultados que são bem esperados aqui no controle cultural, nós podemos dizer que elas realizem um maior sombreamento, né? E que diminuam o banco de semente das plantas daninhas e assim a gente possa ter uma lavoura um pouco mais equilibrada, né? O controle mecânico. O controle mecânico, ele visa diminuir, né, eliminar essas plantas daninhas por uma ação física. E aí tem a capina manual, né, a capina mecânica. A capina manual, ela é eficaz, porém as áreas têm que ser bem pequenas, porque senão torna inviável
né? E das dificuldades que são apontadas nesse controle mecânico é justamente o preço. Sai um controle um pouco mais oneroso. E a ideia, algumas recomendações, né, que se movimente a camada superficial do solo aí de 3 a 5 centímetros, é o que a literatura muitas vezes recomenda, para que destrua algumas sementes de plantas daninhas que já vieram a emergir, mas que também não ocorra um revolvimento no solo, para que aquelas que estavam numa camada mais profunda, elas não venham à superfície, né? E é ideal que se realize o controle quando essas plantas ainda são jovens. Por quê? Porque plantas na fase adulta, elas têm um sistema radicular um pouco mais desenvolvido. E aí isso vai precisar que seja realizado um controle em uma profundidade maior, o que pode revolver o solo, pode trazer alguns danos na questão química do solo, é preciso fazer algumas análises, né? A nossa cultura principal, mas também pode trazer algumas sementes que estejam em profundidades um pouco maiores, né? É necessário que o solo esteja levemente úmido para poder realizar esse, esse controle, né? E um outro ponto importante é que é interessante que isso seja utilizado no preparo do solo. Então, ir até uma profundidade ideal e alguns outros pontos que podem facilitar. Um dos benefícios, embora seja um pouco mais oneroso, embora necessite de o solo estar úmido e algumas outras implicações, um, um dos benefícios, né, é que é uma redução imediata dessas plantas jovens, é um controle que é realizado localizado e imediato. É relatado ainda o controle biológico, né? Então, em algumas lavouras de arroz, os produtores utilizam a técnica de liberar animais nessas lavouras, principalmente em áreas alagadas, né? São algumas espécies de patos que são liberados e aí eles realizam tanto o controle de algumas pragas, quanto também acabam realizando o controle de plantas daninhas, porque das principais daninhas, né, na cultura do arroz é o arroz vermelho, que é também uma espécie de arroz, porém acaba se tornando uma daninha. Porque o que seria uma planta daninha que está presente numa lavoura, né? Justamente é aquela que foge da minha cultura principal e que está prejudicando o desenvolvimento da minha cultura principal. Então, o arroz vermelho é considerado uma das principais daninhas dentro da cultura principal do arroz. E a degrana desse arroz vermelho, ela ocorre com muita facilidade. As sementes elas germinam, tem uns períodos de dormência diferentes, e aí elas vão germinando em períodos diferentes. E isso faz com que aumente muito o banco de sementes de arroz vermelho no solo. E aí esses animais, ao serem liberados na área, ao consumirem essas sementes, eles reduzem esses problemas, né? E o controle químico, né? O controle químico hoje é uma das ferramentas mais utilizadas, é uma das ferramentas mais eficazes, especialmente quando utilizado integrado com algum dos outros manejos que já foram falados, né? Então, traz bons resultados, e para trazer esses bons resultados é fundamental que respeitemos, né, os princípios da seletividade que é utilizado nesse controle, né? Então, o objetivo desse controle químico é justamente reduzir as plantas daninhas através da utilização de herbicidas, né? Antes era um controle ainda pouco usado, mas hoje em dia está bastante difundido, é um dos mais utilizados. Existem diversos herbicidas modernos específicos que permitem controlar de forma eficiente e também de forma racional essas plantas daninhas, né? Então, o
É preciso também respeitar o período crítico de aplicação, né, que, como já falamos, vai da semeadura até meados de 30 dias após a emergência. Alguns herbicidas são indicados para até 40 dias, mas a literatura recomenda que seja realizado esse controle químico, né, até 30 dias após a emergência. Então, a interferência de plantas daninhas na cultura principal após passar desse período recomendado, desse período crítico, pode reduzir drasticamente o rendimento da nossa cultura principal, porque é justamente ali que está, né, o que a gente chama de a caixa de produção. Então, o momento em que é determinada a formação do número de perfilhos, o rendimento da cultura é dentro desse período crítico. Então, é um período que deve ser respeitado, né? E espera-se que com o controle químico reduza parte dos custos e seja um controle, né, rápido, eficiente, com menor custo operacional, redução também da mão de obra. E existem algumas estratégias de controle químico e de seletividade, né? Então, a seletividade dos herbicidas pode ocorrer principalmente de duas formas, né? A pré-emergência e a pós-emergência. Na pré-emergência, depende da posição que a semente está no solo. Então, nessa figura anterior, o slide aqui travou, na figura anterior, a gente observou um pontinho que era conhecido como ponto de agulha do arroz. Então, é justamente aquele momento em que a planta de arroz ela está no solo germinando, porém ela ainda não emergiu. Então, quando a gente aplica o herbicida, mesmo que ele não seja seletivo, veja que o herbicida seletivo é aquele que vai atuar com seletividade, ele não vai gerar danos à minha cultura principal. Então, se eu utilizo antes da emergência, eu posso utilizar um que não seja seletivo, porque todas as plantas que estiverem sob o solo ali já emergidas, ele vai atuar sobre elas. Então, a seletividade aí vai estar na posição em que a semente está no solo, em que a plântula está, e não exatamente do herbicida. Já os pós-emergentes, a seletividade é fisiológica, né? Então, é preciso que a planta tenha mecanismos para atuar e conviver com essa substância, digamos assim. Então, o que podemos entender como um herbicida? O herbicida é uma substância química orgânica ou uma mistura, né, que é destinada a destruir, a impedir o desenvolvimento dessas plantas. Então, o herbicida ele pode atuar de forma seletiva, de forma residual, de forma de contato, ser um seletivo de contato ou um sistêmico. O que é o seletivo? Ele vai controlar todas as plantas daninhas e não vai danificar a minha cultura principal. Ele pode ter também um efeito residual, ou seja, ele mantém a atividade no solo ainda por um período, mesmo depois da aplicação. Então, é preciso atentar-se também ao período residual desses herbicidas, principalmente se eu utilizo um antes do plantio. Então, se eu utilizar um herbicida para dessecar toda a minha área antes de realizar um plantio, é preciso me atentar a esse período de carência do, do produto para que eu venha a realizar o plantio posteriormente, né, por conta desse efeito residual. Ele pode ser de contato, ou seja, ele só vai atuar, só vai danificar as plantas que forem diretamente atingidas por essa aplicação. E aí, quando o herbicida é seletivo à minha cultura principal, ainda que esta planta seja exposta, não vai ser tóxico a ela, vai ser tóxico apenas às daninhas, certo? E o herbicida é sistêmico, que ele penetra na planta e ele vai se mover pelos vasos condutores, né, pelo xilema e pelo floema. Então, ele vai translocar dentro da planta.
E qual é a época e o método de aplicação dos herbicidas? Então, tem o método da pré-semeadura, né, que é feito antes que eu realize o plantio, seja na utilização do plantio direto ou seja no plantio comum. Eu posso utilizar uma dessecação completa da área antes de realizar a minha semeadura. Então, ela vai eliminar todas as plantas daninhas e pode ainda gerar uma cobertura que vai intensificar o meu manejo de plantio direto, né? Então, eu posso utilizar nesse momento, observe que herbicidas que não sejam seletivos, ou seja, que eles tenham uma ação total, dessequem completamente a área. Tem também o manejo de pré-emergência, né, que é aquilo que eu falei. Popularmente é conhecido como o ponto de agulha do arroz, ou seja, o momento em que a semente do arroz ainda não emergiu. Então, na pré-emergência, vai dessecar ali todas as plantas daninhas, mas as sementes de arroz que ainda não emergiram vão estar protegidas, digamos assim. Então, é interessante que o solo esteja úmido, né? Ou que venha a receber, né, chuvas para que possa ocorrer também a incorporação desse herbicida. Tem o, o manejo aqui também de pós-emergência. E aí, na pós-emergência, vai aplicar tanto nas daninhas quanto na minha cultura principal. Então, é interessante que eu utilize herbicidas que sejam seletivos, né? E é interessante também que aplique nas plantas daninhas no início do seu desenvolvimento. Por quê? No início ainda do desenvolvimento é antes de iniciar a competição com a minha cultura principal. E essas plantas ainda não vão estar bem estabelecidas. A literatura recomenda que esses herbicidas de pós-emergência sejam utilizados até 4 folhas, né, completamente desenvolvidas das plantas daninhas, né? E tem o que podemos chamar ainda de pós-emergência após a inundação. Então, os produtores conhecem aí mais popularmente como a benzedura. O que seria essa benzedura? É um método em que vamos aplicar os herbicidas diretamente na lâmina de água. E aí é utilizado para o arroz de terra baixa, né, o arroz irrigado, principalmente quando se utiliza o sistema que é conhecido como pré-germinado, né? Então, no sistema pré-germinado, os produtores eles emergem as sementes na água, né? Depois retiram, deixam elas ali em um local protegido da luz, e aí essas plantas elas vão começar a germinar e depois disso elas são levadas a campo. Então, o arroz, né, dessa forma, ele se mantém constantemente alagado desde o início, né, do cultivo. E aí, quando se aplica esses herbicidas de pós-emergência diretamente sobre a lâmina d'água, pode facilitar e evitar uma aplicação mais tardia. E há também outros fatores externos que temos que tomar cuidado para garantir, né, a eficiência dos herbicidas que vão ser aplicados. Então, o tipo de solo, por exemplo, se eu tenho um solo mais argiloso ou muito rico em matéria orgânica, tanto a argila quanto a matéria orgânica, ele tende a absorver os herbicidas. Então, isso pode diminuir a disponibilidade desses herbicidas para as plantas daninhas, né? O solo com alta TCC, com alta CTC, também pode ocorrer isso, né? Pode exigir doses um pouco mais elevadas. A umidade do solo também é um ponto crucial, um ponto muito interessante. É essencial se atentar à umidade do solo nos herbicidas que são pré-emergentes. Então, um solo muito seco pode ter uma menor eficiência na absorção. E se tiver uma umidade adequada, uma absorção adequada, né? Isso quanto à umidade do solo. E quanto à umidade relativa do ar? Tem um limiar aí na literatura de 60%, que abaixo de 60% pode reduzir a penetração desses herbicidas, né?
pode causar desidratação da cutícula e aí pode ocorrer uma cristalização do produto. A temperatura também é um ponto ideal para se atentar, né? Em temperaturas altas, pode aumentar a evaporação, e quando aumenta a evaporação, aumenta também a volatilização do produto, né? Em temperaturas que sejam muito baixas, pode reduzir também o metabolismo da planta, e se reduzir esse metabolismo, reduz, por consequência, a absorção, né? O vento é um fator muito importante por conta da deriva, então é preciso se atentar à velocidade do vento ideal, né? E também observar as tecnologias que estão utilizadas para a aplicação, né? Se eu utilizo uma pulverização incorreta, eu posso diminuir a eficiência, não pulverizar de uma forma uniforme todas as plantas, né? Preciso se atentar às pontas, aos bicos, à altura ideal, às condições climáticas que estão no momento, ajustar para que as plantas-alvo sejam efetivamente atingidas. E as plantas também podem desenvolver mecanismos de resistência contra aos herbicidas, né? Então, uma das primeiras plantas resistentes aos herbicidas foi observada para o arroz de terras baixas, né? E essas plantas realizam essa resistência como? As duas principais formas, elas conseguem iniciar a metabolização dos princípios ativos, então acabam adquirindo essa resistência, e também podem ocorrer mutações nas enzimas-alvo. Então, alguns dos principais herbicidas que são utilizados na atualidade atuam justamente em enzimas que são precursoras, né, de ácidos graxos, precursoras de aminoácidos. Então, se a planta daninha ela conseguir ter uma mutação nessa enzima para que a enzima continue produzindo aminoácidos, ácidos graxos, mesmo na presença das substâncias inibidoras, já era. É utilizar outra molécula, utilizar outro método de controle. Então, por isso que é interessante atentar-se à sua área, observar se já tem, né, um histórico ali de plantas daninhas, quais as plantas daninhas que já têm um histórico, quais os herbicidas que já foram utilizados. Então, rotacionar a cultura principal, rotacionar também o químico que foi utilizado, certo? E aí chegamos aqui a uma das principais plantas daninhas da cultura do arroz, que é o arroz daninho, né? Principalmente o arroz vermelho. E aí é um problema enorme, porque tem uma proximidade genética, né, gigantesca entre os biotipos. Tem inclusive alguns biotipos do arroz daninho que já se tornou resistente, né, ao grupo das imidazolinonas. Esse grupo é utilizado, né, para inibir a ALS. Quando se inibe a ALS, é uma enzima que é precursora, né, da síntese de alguns aminoácidos, como a leucina, a isoleucina. Então, esses grupos inibidores são utilizados no sistema Clearfield, né, com alguns materiais genéticos que eles são resistentes. Só que o arroz vermelho não tem essa resistência. Então, quando eu aplico os herbicidas que são inibidores da ALS, mesmo com essa proximidade genética da minha cultura principal, vai atingir, né, unicamente o arroz daninho por conta dessa resistência. Mas aí, alguns materiais do arroz vermelho, em algumas localidades, principalmente devido à única aplicação do mesmo herbicida, vem adquirindo essas resistências, né? O arroz daninho ele também tem algumas estratégias, né, adaptativas, como eu falei anteriormente em alguns slides, que é o degrane. Então, essas sementes elas degranam bem antes do momento da colheita do arroz. Então, quando vai colher o arroz, elas já estão no solo. Elas também têm diferentes graus de dormência. Então, algumas podem vir
a germinar antes das outras, e aí por germinar em períodos diferentes, dificulta também ainda mais o controle, o que faz com que seja preciso entrar com o controle em mais de um momento. Né? Então, por isso que é importante utilizar aqui o controle preventivo, procurar as sementes o mais limpas possíveis, né? Sem a contaminação com o arroz vermelho, limpar as máquinas, os equipamentos. É interessante também utilizar a técnica de sementes pré-germinadas, né? Porque aí, quando as sementes do arroz vermelho elas vêm a germinar, as outras já estão em um stand adequado, sombrearam e diminui a emergência dessas sementes. Outro ponto que é muito interessante é utilizar o stand de plantas adequado para que o sombreamento esteja a um nível adequado e aumentar esse potencial de competitividade. Né? É interessante iniciar o preparo do solo de 1 a 2 meses antes da semeadura para que se possa realizar as gradagens. Muitos produtores utilizam também a enxada rotativa, né? Antes durante o momento do preparo do solo, né? Manter o solo úmido, mas não saturar, e aí isso faz com que tenha um maior controle, né, da germinação dessas plantas daninhas. É interessante também utilizar o sistema de plantio direto, né, como já foi falado, dessecar completamente essa área, esperar a germinação dessas sementes, realizar a dessecação completa e depois o plantio em sistema de plantio direto. A rotação de culturas também, então, muitos produtores no Brasil estão rotacionando com a cultura da soja, do milho, também do sorgo, e isso permite a utilização de herbicidas seletivos dessas culturas, e aí traz um controle mais eficiente para quando o arroz for implantado posteriormente. E um sistema muito adotado, que vamos falar posteriormente também, é o sistema Clearfield, né? Como eu falei, de variedades que são resistentes, que utilizam, são resistentes, né, aos herbicidas inibidores da ALS, e algumas das principais variedades, né, de alguns materiais genéticos estão disponíveis no mercado com muita facilidade. Então, são cultivares, não são materiais transgênicos, e o arroz vermelho não é resistente, né, a esses inibidores da ALS. Outra cultura que é muito problemática é o do capim-arroz. E aí, qual é o principal problema do capim-arroz? Ela é uma planta C4, né, ou seja, fixa o dióxido de carbono numa molécula de 4 carbonos. E aí, quando ela faz essa fixação, a enzima que vai realizar isso é a pepcarboxilase. Então, a pepcarboxilase, ela não tem afinidade com o oxigênio. Já em planta C3, como o arroz, quem faz essa fixação e em uma molécula de 3 carbonos é a rubisco. E a rubisco, ela tanto realiza a carboxilase quanto realiza a oxigenase. Então, isso aumenta o potencial de fotorrespiração das plantas C3, o que faz com que plantas C4, como o capim-arroz, tenham uma maior eficiência no uso da luz, da água, dos nutrientes. Então, isso torna ele altamente competitivo. Né? Por quê? Porque naturalmente ele é mais eficiente no aproveitamento dos recursos que estão disponíveis no ambiente. Além disso, ele tem algumas estratégias adaptativas, como alta prolificidade, sementes que emergem, né, que germinam em momentos diferentes, então tem diferentes níveis de dormência, assim como o arroz vermelho, tolera uma ampla gama de herbicidas e está amplamente aí dominando algumas áreas irrigadas. Então, é preciso rotacionar as culturas, usar herbicidas que tenham diferentes mecanismos de ação, os manejos de pré e de pós-emergência. E como eu falei,
o arroz no Brasil ele é cultivado por diferentes sistemas de manejo, né? Então nós temos o arroz de terra alta, o arroz de terra baixa. O arroz de terra alta é também, né, embora tenha algumas facilidades no manejo, tem algumas culturas que são principais aí. Então nós temos aqui o papuã, que é uma das principais plantas daninhas no arroz de terra alta, né? O carrapicho, a braquiária, o capim braquiária e o capim colchão, que é o digitária, né? O capim colchão é um problema enorme. E aí eu trouxe essas quatro, que o problema delas é maior por serem de folha estreita. E aí é preciso herbicidas altamente seletivos. E como é que eu realizo o controle das plantas daninhas de folha larga e de folha estreita, né? De folha larga tem dois herbicidas aqui que podem ser utilizados na pós-emergência, que são muito conhecidos, são os, digamos que os mais utilizados, né? Então tem o metsulfuron, ele tem uma maior eficiência no controle das plantas que são mais jovens. Então, até 4 folhas aqui das plantas daninhas, é interessante que se use o metsulfuron. Então, é preciso, né, acrescentar óleo mineral e tal. E o 2,4-D, ele é mais eficiente em plantas maiores. Então, o que é que muitas vezes os produtores fazem? Utilizam o metsulfuron e as plantas que ainda resistiram ao metsulfuron, vem a ação do 2,4-D, né? E como as plantas, elas, dentro de uma lavoura de arroz, né, deve estar totalmente livre dessas plantas daninhas entre 15 e 35 dias após a emergência, que é aquele período de carência lá utilizado, o 2,4-D, ele muitas vezes acaba se tornando inviável porque é preciso que se utilize inicialmente outros herbicidas como o metsulfuron, que venham a atingir as plantas nos primeiros estágios de desenvolvimento. E o controle dessas plantas daninhas que são de folha estreita, né? Tem diferentes tipos de manejo. Então, posso utilizar na pré-emergência, onde faz a dessecação completa da área. Pode utilizar o manejo de pré e de pós, que é muito utilizada principalmente na braquiária, quando tem infestações mais fortes, então realiza um controle em pré-emergência e depois um controle na pós-emergência. Tem o controle apenas na pós-emergência, que é quando uma área tem baixa infestação, né? Pode utilizar só o controle de pós-emergência. Um sequencial da pós-emergência, então faz uma aplicação aos 10 dias, outra próxima aos 30 dias após a emergência, né? E muitas vezes são realizadas essas sequenciais quando se utilizam uma menor quantidade para evitar toxicidade ou quando quer se utilizar mais de uma molécula, né? E também no plantio direto, quando o herbicida ele não atingiu o solo, né? Então essa modalidade ela também se torna um pouco necessária nesse ponto e também se aplica para herbicidas em pré-emergência, né? Com alta infestação inicial. E temos também a aplicação precoce, né? Que é realizada aos 10 dias após a emergência. Então, é preciso se atentar ao custo, ao preço, ao tipo da planta daninha que tem, ao sistema de plantio que está sendo adotado e a demais especificidades da minha área para escolher essas estratégias. E quando nós falamos, né, do controle dessas plantas daninhas estreitas, é preciso se atentar às ferramentas que nós temos disponíveis. Então, trouxe alguns produtos aqui para vocês. Temos o Aura, o Provisia, que são herbicidas que são inibidores da ACCase. O que é a ACCase?
é a enzima, né, acetil-CoA-carboxilase, que é uma enzima precursora da síntese de lipídios. E esses lipídios, por estarem presentes na membrana celular, ao serem inibidos pelo bloqueio, né, dessa enzima, impede a produção de lipídios e com isso traz o controle dessas plantas. Então, o Aura, o Provisia atuam nessa forma. O Strike, o Kifix, né, e alguns outros são inibidores da ALS, como nós já falamos anteriormente, e são muito utilizados também no sistema Clearfield de produção. Né? O Kifix ele está sendo amplamente utilizado hoje nos sistemas que são pré-germinados. Né? Então, é aplicado, feita uma aplicação, muitas vezes quando se retira a lâmina da água e faz a combinação com outros herbicidas. Né? O amplo também ele é muito versátil, é um herbicida seletivo e também é utilizado no sistema Clearfield. Então, aqui nessa tabelinha, trago alguns dos herbicidas que são recomendados. Então, para pós-emergência, o 2,4-D, o cialofop, que também é muito utilizado, o metsulfuron, são utilizados todos em pós-emergência. O profoxidin também é utilizado em pós-emergência, que é o ingrediente ativo aqui do Aura que foi falado anteriormente. E na pré-emergência, temos a trifuralina e alguns outros também utilizados. E essa tabelinha são alternativas, né, de herbicidas para o manejo de pré-plantio. Então, o 2,4-D aparece novamente, né, o glifosato, o sulfosato, o paraquat, o diuron e também a junção de mais de um herbicida. E o arroz de terras baixas, né, popularmente cultivado aí em terras alagadas, alguns produtores retiram a água da área, após o estabelecimento voltam a deixar essa área alagada, outros estão utilizando hoje as tecnologias do pré-geminado, onde a cultura passa todo um momento de forma alagada, né? E algumas das principais ocorrências aqui, eu trouxe dois exemplos, né? Que são as plantas de angiquinho, que são de difícil controle, e a chapéu de couro, que é a sagitária, que é uma das primeiras que iniciou a resistência a alguns herbicidas. Né? O sistema Clearfield ele é principalmente utilizado para essas plantas de arroz de terra baixa, é um sistema que a gente já vem conversando. Né? O sistema Clearfield ele é um sistema de produção agrícola, então ele utiliza algumas cultivares de plantas que foram, né, melhoradas para tolerar a aplicação de alguns herbicidas específicos, principalmente os inibidores da ALS. Né? É uma tecnologia que não é transgênica, surgiu como uma ferramenta, né, revolucionária para o manejo das plantas daninhas e também para recuperar algumas áreas de produção. Né? É muito eficaz no controle do arroz vermelho, também diminuir o banco de semente de plantas daninhas e trazer uma maior uniformidade à produtividade da lavoura. Né? É preciso se atentar a algumas limitações desse sistema também, para não trazer, né, a resistência dessas plantas daninhas, como já temos a observação de alguns materiais de arroz vermelho que se tornaram resistentes, né, aos inibidores da ALS. É essencial rotacionar tanto as culturas quanto os herbicidas, né, e não realizar o plantio de áreas que sejam no sistema Clearfield e não Clearfield, que é para evitar o cruzamento, né, e trazer danos genéticos. E aí uma das principais cultivares, né, um exemplo interessante é que a primeira cultivar brasileira que foi adaptada para o sistema Clearfield é a IRGA 410,
e 22. E nessa tabela, trago aqui alguns dos herbicidas que são registrados para a utilização aí no controle das plantas daninhas. Então, nós temos os herbicidas que são, o mecanismo de ação é o inibidor da ACCase, né? Então, inibe a enzima acetil-CoA, que é uma enzima carboxilase que está presente na síntese de ácidos graxos e, portanto, inibe a membrana celular. Então, quando utilizado esses herbicidas, os principais efeitos é que ocorre o bloqueio da divisão celular, necrose nos meristemas foliares, e isso traz danos às culturas. Eles são principalmente utilizados em pós-emergência, e aí temos o exemplo aí do Aura, que é utilizado aí principalmente do capim-arroz, pé de galinha, papauã e milhã. Então, observem aí que a coloração vermelha, esse herbicida não tem ação, né, sobre essa planta daninha. A coloração amarela é uma ação, porém, ainda um pouco baixa. O verde mais claro representa uma ação um pouco mais elevada. E o verde escuro, uma ação excelente. Então, o Aura, nós temos um bom exemplo aí de acima de 95% de eficiência nesses inibidores da ACCase, né? A ALS, os inibidores da ALS, né? Inibidores também da enzima que é precursora de alguns aminoácidos essenciais, como a leucina, a isoleucina. Então, o efeito dele é que ele bloqueia a produção de proteínas. Como ele bloqueia a produção desses aminoácidos, que são precursores de proteínas, né, essenciais, acaba inibindo o crescimento e gerando a morte da planta. Então, a base do sistema Clearfield é justamente plantas que sejam resistentes a esses herbicidas que atuam na ALS. Então, um dos principais é o Only, né, que é um dos principais exemplos aí dentro do sistema ALS, é o Only e o Kifix, com atenção especial aí para o Kifix, porque ele atinge, né, com mais de 95% de eficiência, praticamente todas as plantas que são relatadas nesta tabela, né? Temos os herbicidas que atingem o fotossistema 2, então eles inibem o fotossistema 2, bloqueia o transporte dos elétrons, né? O fotossistema 2 atua na captação de luz para a fotossíntese, então ocorre o bloqueio desse transporte de elétrons, isso faz com que tenha uma acumulação de energia, aumenta então os radicais livres. Quando se aumenta os radicais livres na nas células das plantas, ocorre uma destruição das membranas celulares e, por consequência, leva à necrose, né? Porque aumenta muito as espécies reativas de oxigênio. Tem também o sistema Protox, que inibe a enzima Protox, que está envolvida na síntese da clorofila, né? Então, um dos principais sintomas visuais que esses herbicidas causam são as manchas necróticas. Tem aqueles que atuam também no caroteno, né? Então, bloqueia a formação de carotenos, que são pigmentos que vão proteger a clorofila, e a isso leva a um branqueamento dos tecidos. Os herbicidas que inibem a EPS-PS, que é o exemplo é o glifosato, né? Um grande exemplo, que ele é responsável pela síntese de aminoácidos aromáticos. Então, inibe a produção desses aminoácidos e gera uma paralisia no crescimento e leva a uma morte completamente sistêmica. Tem os da tubalina também, que impede a formação de microtúbulos, então vai bloquear a mitose, não ocorre mais a divisão celular na planta. E tem aqueles que atuam, né, nas alcinas sintéticas. Então, o modo de ação dele é que ele imita o ácido endoacético. E aí, por realizar isso, tem um crescimento desordenado na planta, né? Deformações, rupturas dos tecidos e dos vasos. Então, eu gostaria de encerrar aqui a palestra
Deixo o meu e-mail aí, está no início da apresentação. E gostaria de agradecer à organização do Congresso pelo convite e me ponho à disposição para todo e qualquer esclarecimento ou dúvidas futuras.